Em 2022, o lançamento do ChatGPT não foi apenas um evento tecnológico, foi o estopim de uma revolução. De repente, a inteligência artificial generativa deixou de ser ficção científica para se tornar uma realidade palpável, transformando a forma como interagimos com o mundo, como aprendemos e, crucialmente, como trabalhamos. Mas, por trás da promessa de um futuro mais eficiente, esconde-se um paradoxo sombrio e uma pergunta urgente. O que acontece quando a tecnologia que deveria impulsionar o progresso começa a fechar as portas para uma geração inteira? Este é o Brasil de 2025, um país onde 25% da força de trabalho é composta por jovens, a geração Z, cheia de potencial e sonhos. No entanto, enquanto profissionais experientes veem suas carreiras florescerem com a IA, esses jovens enfrentam um cenário de desemprego que é o dobro da média nacional. Eles estão sendo empurrados para a informalidade, para ocupações precárias e para um futuro onde as escadas tradicionais de aprendizado parecem estar sendo desmontadas degrau por degrau pela própria inteligência artificial. Como uma geração inteira vai aprender e crescer profissionalmente se as oportunidades de entrada estão desaparecendo? Como formaremos os líderes e especialistas do amanhã se os primeiros passos são automatizados? A questão não é se a IA é boa ou má, mas como estamos escolhendo usá-la, e essa escolha, meus amigos, definirá o futuro de milhões de jovens brasileiros. Para entender a gravidade desse paradoxo, precisamos primeiro olhar para o cenário atual do emprego jovem no Brasil. Segundo dados do IBGE do final de 2024, dos quase 104 milhões de trabalhadores, 25,9 milhões tinham entre 18 e 29 anos, uma parcela gigantesca da nossa população ativa. Mas a realidade para eles é dura. A taxa de desemprego entre 18 e 24 anos atinge alarmantes 14,9%, mais que o dobro da média nacional de 7%, e não para por aí. 38,5% desses jovens trabalham na informalidade, comparado a 35,9% dos adultos. Onde esses jovens estão trabalhando, a indústria ainda respira. Mesmo em meio à automação, ela resiste. Em 2024, abriu mais de 36 mil vagas para jovens aprendizes. Mas até quando? Porque o verdadeiro império do emprego jovem está em outro lugar, no setor terciário, comércio e serviços. É lá que a maioria busca o primeiro salário, o primeiro crachá, o primeiro sim. Mas por trás dessa aparência de oportunidade, há um dado cruel: 40% dos jovens estão presos em apenas 20 ocupações. Vendedores, balconistas, escriturários, funções repetitivas, de baixa qualificação e alta rotatividade. E aqui está o ponto que poucos têm coragem de encarar. Essas são exatamente as primeiras profissões que a inteligência artificial vai eliminar. A geração mais conectada da história pode ser também a primeira a ser desconectada do mercado. E a pergunta que fica é: estamos preparando esses jovens para o futuro ou apenas treinando-os para serem substituídos? Um estudo inédito da Universidade de Stanford analisou 62 milhões de trabalhadores entre 2015 e 2025. E o que os economistas Eric Baratchandar e Ruiyu Chen descobriram é simplesmente devastador. Desde 2022, os jovens de 22 a 25 anos viram o emprego despencar até 20% nas áreas mais expostas à inteligência artificial. Enquanto isso, os profissionais mais velhos, entre 35 e 49 anos, tiveram um aumento de 9% nas mesmas funções. A geração que nasceu com o celular na mão está sendo engolida pela tecnologia que ajudou a criar. A revolução digital prometia libertar, mas na prática ela está excluindo quem ainda nem teve tempo de começar. E aí surge a pergunta que ninguém quer enfrentar: como formar profissionais experientes se não há mais espaço para os inexperientes começarem? A cada vaga automatizada, desaparece uma chance de aprendizado. A cada porta que se fecha, um talento deixa de nascer. Não é só uma crise de empregos, é uma crise de evolução humana.
Se a inteligência artificial está aprendendo mais rápido que os jovens, talvez o desafio não seja competir com ela, mas reaprender o que significa ser humano em um mundo que pensa sozinho, porque sem oportunidades, o futuro do trabalho deixa de ser um caminho e se transforma em um corredor escuro, onde cada porta fechada ecoa o mesmo silêncio. Como alguém vai aprender se não houver mais onde começar? O futuro não vai esperar, mas ainda dá tempo de reconstruir as portas antes que o corredor se feche de vez.